Boa tarde. Vamos apresentar o nosso projeto, que é o projeto de canalização, né? É do Lago Santo Antônio ao Rio Salvador, localizado no Capitão Leo Dias Marques, no Paraná. O nosso grupo é a Ana Clara, eu, Carol e a Isabelle. Então, o objetivo principal do nosso projeto é transportar a água do lago da comunidade em Santo Antônio até o Rio Salvador, e priorizando a preservação da vegetação e aplicando a metodologia CDO. O nosso trabalho ele se caracterizou, né? A gente buscou várias referências, então temos normas, nos baseamos em normas, NBR, para tirar todo o com base em diretrizes técnicas, para garantir a estabilidade, a eficiência hidráulica e o mínimo impacto ambiental. Então, também temos resoluções em que nos baseamos na literatura, principalmente para as partes de cálculos hidráulicas, e um órgão, né, o SP Águas, para gente ir pelas diretrizes técnicas, né, permitidas pela legislação. A nossa área de estudo é no Paraná, né, o Capitão Leo Dias, o caminho do Rio Salvador até o lago. Ao contrário. Primeiramente, fizemos o levantamento inicial. O nosso projeto, o tipo do nosso projeto é um canal aberto. O traçado, ele seguia para preservar a vegetação existente. O método foi pelo dimensionamento hidráulico, que é determinado, né, pela dificuldade de cada texto. Nossas ferramentas de análise de estrutura de controles foi o Google Earth, etc. A escolha do material de revestimento foi definido pela geometria das seções que a gente tem. Analisamos várias alternativas de traçado até chegar no traçado final. Os nossos critérios de escolhas para o revestimento foi durabilidade, manutenção e custo-benefício. O parâmetro técnico que usamos para o revestimento foi coeficiente de rugosidade, de Manning. A geometria escolhida foi a seção trapezoidal, e a nossa solução selecionada para o revestimento, com base em tudo que a gente viu, foi o gabiões tipo colchão, que são estruturas de tela metálica preenchidas com pedras, com uma altura de 17 a 50 centímetros. Então, a aplicação dele é revestimento de superfícies como leitos de rio, né, que é o caso do nosso projeto, canais e fundações. As características deste tipo de revestimento é flexibilidade e adaptabilidade ao terreno. Ele permite drenagem e equilíbrio do lençol freático e tem uma superfície irregular que reduz também a velocidade da água. A rugosidade dele, que foi o principal fator para a gente escolher, é o aumento com o tempo pelo crescimento de vegetação. Nele possui alguns vazios que ajudam também com o passar do tempo, né, acumulando solo, sementes, que vai permitir uma cobertura vegetal, mesmo natural, e desenvolvimento ali, então vai ficar algo que vai combinar com o ambiente. Ele tem facilidade em áreas submersas e também é de fácil instalação, então pode usar mão de obra não qualificada, não precisa contratar muitos técnicos para isso. Então, na nossa escolha do traçado até o rio, a gente fez vários traçados, tentamos um método por tentativa e erro, tentamos mais uns 3 métodos. Uma alternativa utilizando o Concrete Canvas, com outras rugosidades também. Enfim, a alternativa final foi o material do revestimento por gabiões de colchão, e que tem o número de 0,035,
mas foi acrescentado, né, um fator de segurança de 15%, então o coeficiente de dificuldade ficou 0,040, e essa mudança, né, ela reduziu as velocidades de escoamento, proporcionando uma maior estabilidade de controle do fluxo, por isso que foi escolhida como o melhor método. Então, depois que a gente escolheu, conseguiu plotar 4 curvas de eficiência hidráulica, e conseguimos, né, depois determinar a declividade de cada trecho. Bom, falando um pouquinho, né, da declividade de cada trecho, então aqui a gente trouxe, né, uma tabela com os trechos e os valores de declividade e de cada trecho do canal, que foram calculadas a partir da diferença das cotas entre a montante e jussante, divididas pelo comprimento do trecho. Então, esses valores ajudaram para a gente poder definir mesmo o regime do escoamento para o dimensionamento do projeto. Então, com essa escolha final, a gente conseguiu determinar a declividade de forma que a gente consiga fazer o escoamento por gravidade. Agora, falando um pouquinho, né, dos raios médios e as curvas, então aqui é uma imagem visual do Google Earth também, que foi plotado as curvas através dos raios médios, então em vermelho seria esses raios, e as profundidades elas foram ajustadas, né, considerando o acréscimo de altura e as folgas adequadas. Então, a variação da altura, que é o ΔH, foi calculado para poder compensar esse efeito mesmo da curvatura e evitar, né, transbordamentos. Então, seria basicamente isso. Seria essa imagem que representa os raios médios. No próximo slide, eu vou explicar um pouquinho melhor. Então, aqui está o dimensionamento final das curvas, considerando esse efeito de curvatura e os ajustes da profundidade necessária para poder garantir essa segurança. Então, a altura final ela foi definida a partir da profundidade total, mais a folga de 30%, para poder garantir essa estabilidade ao longo de todo o canal e uma transição suave entre esses trechos. Então, os raios menores, eles têm maior sobreelevação na borda externa, enquanto o raio maior, ele tem um escoamento mais suave, com menor diferença de nível. Bom, falando um pouquinho agora do dimensionamento dos vertedores, então, basicamente, eles são estruturas hidráulicas que são usadas, né, para a gente medir ou controlar as vazões em projetos de canais ou, sei lá, outros tipos de obras de drenagem. E eles vão funcionar como paredes ou aberturas, né, onde o líquido vai escoar. Então, cada tipo de vertedor ele vai ter um comportamento próprio e com equações específicas que vão relacionar a lâmina d'água com a carga hidráulica à vazão. O dimensionamento, né, desses vertedores, eles envolve restrições, né, que eles devem atender ou não, que envolvem a largura efetiva, né, da soleira, a altura do vertedor e a carga hidráulica sobre a soleira, e também alguns conceitos de porcentagem de folga do canal, e também relacionando as relações geométricas entre a largura do trecho 1 do canal. Então, na teoria, foram avaliados diferentes tipos de vertedores, e o que a gente chegou à conclusão é que, embora alguns tenham boa capacidade, né, de descarga para comportar, né, uma vazão de 1,5 metros cúbicos por segundo, vários deles não atendem a alguns critérios que são fundamentais, como, por exemplo, a altura do vertedor, que é dividido, né, pela carga hidráulica, ela tem que ser menor que 3,5. E alguns deles não atingiram essa restrição. A gente também percebeu que a profundidade também é insuficiente para a gente instalar a soleira. E também o canal ele tem geometria limitada, como, por exemplo, a profundidade relativa dele é relativamente pequena, né? Então, o Y dele é muito pequeno e a altura total também. Então, acaba dificultando a instalação das soleiras. Por conta desses conceitos, a gente chegou à conclusão que o ideal seria o dimensionamento de um sifão, então a gente optou pelo sifão para a interconexão do lago com o canal, né, que a gente vai fazer, e ele vai conduzir a vazão
sem represar a lâmina d'água. Então, ele vai preservar melhor a geometria do canal e a borda livre, porque é como se fosse uma tubulação. É uma solução mais compacta e também menos sujeita a extravasamentos, que ela é menorzinha. E o objetivo desse dimensionamento, né, que a gente fez foi ajustar o diâmetro e o comprimento para que as paredes fossem compatíveis com a carga que vai ter que suportar, né, com a vazão. E a nossa solução definitiva foi um sifão com diâmetro de 730 milímetros, o que é um sifão com uma tubulação relativamente grande. Bom, falando um pouquinho, né, do ressalto hidráulico nos trechos supercríticos, o que seria o ressalto hidráulico? Ele basicamente é essa elevação brusca, né, da lâmina da água que tem uma pequena turbulência, causa uma turbulência ali, né, no escoamento. Então, a função do ressalto vai ser dissipar essa energia natural, convertendo a energia cinética em uma energia potencial. E ele traz um benefício que seria a redução da velocidade excessiva, para poder prevenir o risco de erosão e também danos no nosso revestimento de escolha. Então, a gente fez a análise dos trechos, conforme o número de fraude, e a gente identificou que o nosso escoamento está entre crítico e supercrítico. Então, nos trechos 1 e 3 seria um regime crítico, com fraude igual a 1, e nos trechos 2, 4 e 5 seria um regime supercrítico, com um fraude maior que 1, caracterizado com uma velocidade, então, mais alta, que a gente precisa, né, poder ajustar e dissipar ela. Então, a metodologia de cálculo, basicamente, foi determinar a profundidade inicial, que seria o nosso HY, e calcular o número de fraude. E aí a gente conseguiu, né, obter essa altura, essa profundidade conjugada, que seria o Y2. Então, por cálculos interativos, a gente conseguiu garantir esse equilíbrio. Então, essa transição entre o escoamento para que não fique, né, turbulento. Então, alguns parâmetros resultantes é que a altura ela foi basicamente definida por essa diferença do Y2 e do Y1, e a perda de carga seria essa energia dissipada, e o comprimento seria a distância, né, para poder estabilizar os escoamentos, então. Bom, partindo agora um pouco para as limitações do projeto, né? A gente viu que tem algumas limitações físicas e topográficas, então a gente tem um terreno de relevo variado, então a gente tem uma extensão de 2.992,5 metros e um desnível de 115,25 metros. Então, essa declividade ela varia de 3 a 8,92%, impedindo um traçado extremamente uniforme, né? Mas ele também ele cruza algumas zonas agrícolas e áreas de mata que também restringiram, né, esse espaço do traçado. Então, exige uma atenção maior por conta desses possíveis impactos, né, preservando essa vegetação. A parte geotécnica e ambiental seria que o solo tem uso predominante agrícola, né, e algumas fragmentações de vegetação nativa. Então, tem que ficar de olho nas legislações ambientais, como, por exemplo, o CONAMA, né, o Código Florestal. E a gente pesquisou também e viu que os solos predominantes, né, dessa região do Paraná seriam os latossolos e neossolos. Então, eles têm uma suscetibilidade à erosão, mas a gente considerou isso também. Falando um pouco das limitações operacionais e econômicas, o estudo ele partiu de uma análise econômica preliminar. Então, a gente considerou os principais custos, que seria em relação aos materiais e mão de obra mesmo. E o foco do nosso revestimento é essa viabilidade operacional. Então, é uma solução de fácil execução, uma fácil mão de obra, né? E com uma manutenção simplificada mesmo. Partindo para as premissas hidráulicas, né, a gente definiu que a vazão do projeto é constante, de 1,5 metros cúbicos por segundo. O escoamento, ele é permanente e turbulento, devido ao número de Reynolds ser maior que 2.000, e o coeficiente de rugosidade, como a Carol citou, foi igual a 0,040. E o regime hidráulico, ele é variado, então, de crítico a supercrítico. Falando da geometria e construção, a seção é constante pelos trechos, e o talude é de 1 para 1. A gente adotou a folga livre de 30% da lâmina da água em todos os trechos,
E o revestimento, então, foi definido o gabião de colchão para todos os trechos também, não houve alteração do tipo de revestimento. E pode ser considerado ajustes pontuais, sim, sem comprometer o desempenho hidráulico global do canal. Falando sobre a segurança e operação, ele tem uma operação contínua, né, por gravidade, então não tem a necessidade de bombeamento e uma manutenção periódica simplificada. Então, se for seguido certinho essa manutenção periódica, pressupõe a ausência de obstruções significativas e de eventos extremos no canal. Bom, esse slide ele vai mostrar como foi feito o dimensionamento hidráulico do canal, né, para garantir que ele funcione com maior segurança. Então, primeiro a gente calcula a profundidade do escoamento, ou seja, a gente calculou a altura da água dentro do próprio canal, só que considerando a vazão já adotada, e também a geometria do canal, para garantir que a água escoe sem transbordar, né, do canal. Depois a gente determinou a área molhada e o perímetro molhado também, que fica em contato com a água, que eles são usados para avaliar como que a água vai se movimentar dentro do canal. Com esses dados, a gente aplicou a fórmula de Manning também, a gente usou a fórmula de Manning, que permite calcular a velocidade da água, e a gente verificou se ela quanto que ela fica a velocidade média em cada trecho. A velocidade média do nosso revestimento é entre 3 e 4 metros cúbicos por segundo. Então, na maioria dos trechos, ela ficou adequada. Ela não é nem muito lenta, nem muito rápida. Depois, a gente analisou os números de Reynolds e os números de Froude, que servem para confirmar, né, qual é o tipo de escoamento. Isso garantiu que a gente entenda, né, se o fluxo é estável ou se ele vai ser compatível, né, para que seja seguro, né, hidraulicamente falando. Aqui a gente avaliou diferentes estruturas para o controle da vazão do canal. Então, como eu falei anteriormente, a gente dimensionou os vertedores, só que foram analisados 5 tipos, né, de vertedores, cada um com características diferentes e outros critérios, né, de aplicação. Então, para cada alternativa, a gente verificou as condições do projeto, então a gente viu em relação à altura da lâmina d'água, vazão e as proporções geométricas, e a gente viu se atendia aos limites recomendados pela literatura. A maioria não atendeu, principalmente em relação ao P dividido pelo H, que a maioria não atendeu esse requisito. No vertedor triangular, por exemplo, o que não atendeu foi a vazão, porque nossa vazão ficou muito alta para a vazão que esse tipo de vertedor suporta. No vertedor retangular também, o que não atendeu foi o P dividido pelo H. E no último vertedor, no vertedor 5, é porque ele, teoricamente, é um vertedor que não atendeu a maioria das características, né? Então, ele é um vertedor muito grande para um canal pequeno como o nosso. Nesse slide, a gente apresenta a solução adotada, né, que é o sifão, e como que a gente se baseou para fazer isso. Ele foi dimensionado com base no princípio da conservação de energia, né, considerando o teorema trabalho e energia. A gente usou também a equação de Bernoulli, né, para verificar as perdas por atrito. E a partir disso, né, dessa definição toda, dessa dedução, a gente definiu a área e o diâmetro do sifão para a gente assegurar que ela consiga suportar a vazão do nosso projeto. Quanto ao material adotado, né, para a tubulação do sifão, a gente adotou o PEAD, porque ele tem mais resistência estrutural, então ele tem menos risco de deformação, ele também tem mais durabilidade, né, considerando que o diâmetro do nosso sifão ficou grande. O PAD ele é um material de plástico muito utilizado em obras desse tipo por causa da sua resistência. E ele também é leve e bastante flexível. Por isso que ele foi indicado para tubulações, né, com grande diâmetro, como o caso desses sifões.
Aqui a gente fez o ressalto, né, que também é uma estrutura de controle, então ele ocorre quando o escoamento é rápido, né, supercrítico, então a gente fez com base nos trechos que ficaram maiores que o Froude, e foram analisados, né, outros parâmetros hidráulicos, como a velocidade, a altura da lâmina d'água e o número de Froude, né? E essa tabela, ela vai apresentar esses resultados, e ela vai permitir verificar onde o ressalto pode se formar de maneira mais controlada e reduzir riscos de erosão. Então, essa tabela a gente usa para isso. Bom, aqui eu trouxe os materiais e custos estimados, né, que seria um orçamento simplificado mesmo. Então, conforme essa tabela, ela tem um caráter estimativo, né, e a gente optou, então, por considerar só os custos associados ao revestimento e elementos pontuais, como o sifão que a Ana citou e tudo mais, a gente não fez o orçamento. Então, basicamente, o custo, ele deu um custo alto, que foi R$ 1.185.267,65, e que, embora seja um valor elevado, ele se mostra compatível quando a gente fala em relação às dimensões do projeto. Então, ele está relacionado a essa grande extensão do canal, né, e essa área significativa de revestimento. Então, para definir a quantidade, a gente teve que calcular tanto a área do fundo quanto a área do talude, e somar essas áreas, que seriam a área total, né, a ser revestida. E a empresa que a gente orçou foi uma empresa especializada em referências nacionais, né, de solução de engenharia, que seria a Macaferri. Então, a gente falou direto com um engenheiro da empresa e tal, que deu esse orçamento para a gente. Então, a gente ainda destaca que esse orçamento ele possui um caráter preliminar e acadêmico, mas ele não contempla estudos de otimização construtiva e alternativa de menor custo. Então, pode ser avaliado, né, outras estimativas de menores custos para um momento futuro. Numa simulação simples, né, da operação e a manutenção desse canal. Numa simulação simples de operação e manutenção desse canal. Então, na operação do canal, há influência, né, das estruturas hidráulicas, o sifão, o ressalto, também tem o comportamento do escoamento ao longo do tempo e a estabilidade operacional do sistema. Numa manutenção preventiva, vê-se a possibilidade de inspeção periódica do fundo, margens e estruturas, uma remoção dos sedimentos e controle da vegetação, né, e uma verificação do revestimento do gabião, periodicamente. E uma avaliação geral do desempenho, a gente acredita que a operação é estável, se mantém estável com uma manutenção básica, tem baixa complexidade operacional e tem custos também de facilitação de pequenos e facilita a conservação também do canal. Então, concluindo, temos umas conclusões e umas recomendações. O dimensionamento hidráulico, ele define, né, a adequação das seções, a declividade de estruturas e atende os critérios de escoamento, estabilidade e viabilidade construtiva. Mais uma análise crítica do projeto, a gente precisa identificou, né, limitações locais e justificativa técnica para a escolha de alternativas às estruturas de controle do tipo de vertedor. E umas recomendações também é aprofundar os estudos, né, geotécnicos e topográficos, avaliar os custos de implantação e manutenção e adotar inspeções periódicas, como já falado nas operações, para garantir a segurança e durabilidade do canal. Aqui estão as nossas referências. Obrigada. Foi?